Thaís é minha filha amada também, Juninho é meu filho amado. Juninho, eu conheço você desde os 12 anos, né, Juninho, mais ou menos, já trabalhamos juntos. Eu vou pedir para a Thaís abençoar o marido dela em oração. Sabe que eu me encanto? Quando o Júnior está pregando, a Thaís fica assim, uau, uau, uau. Isso é uma linda referência, é sinal que tem espiritualidade dentro da intimidade, dentro da casa. Que tem certos pregadores que ele começa a pregar a esposa e fica assim. Pff. Mas quando a própria esposa destila o gozo no coração em ver o esposo pregando, é sinal de intimidade, né? Paz do Senhor, igreja. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, por estar aqui, ó Pai, na sua casa. Papai, usa o teu servo, Senhor Jesus, para falar conosco, ó Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Pai, Senhor, queridos, irmãos, toma assento, por favor. Fiquem à vontade. Eu queria agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos mais uma vez, para falar da palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a leitura que a gente fez, a leitura oficial, Êxodo capítulo 3, para vocês verem como o pastor acertou na abençoadora. Deus me deu essa mensagem enquanto, irmãos, eu estava lavando a louça. A dica aí, pastores. Quer pregar bem? Lava a louça. Na sexta-feira, o pastor comentou comigo que nós traríamos a mensagem, e depois da janta, eu fui lavar a louça. E aí, conversando com Deus, falei, Deus, eu queria trazer uma palavra diferente. Eu tenho uns 70, mais ou menos, uns 70 sermões no tablet, sermões meus, e alguns eu só preguei uma vez, a maioria, na verdade, só preguei uma vez e nunca mais preguei. E eu falei, poxa, eu poderia pegar um sermão. Mas eu estava lá, lavando a louça, entre uma louça e outra, falei, Deus, eu queria algo novo. Eu queria pegar um texto do zero. Me ajuda. E aí Deus começou a bombardear meu coração, e ainda bem que eu estava lavando a louça, porque você joga água no rosto. Homem, vocês sabem como é que homem lava a louça, né? Joga água para tudo quanto é lugar. Então disfarça as lágrimas, né? Porque já estava jogando água para tudo quanto é lado. E Deus tomou meu coração naquela hora, e eu fiquei ali demorando um pouco mais para lavar a louça, até Deus falar com tudo que tinha que falar no meu coração. E só hoje à tarde eu consegui colocar no papel aquilo que estava no coração. Mas eu creio que o Senhor tem algo a falar hoje para vocês nesta palavra, porque ela foi confirmada. Hoje o culto inteiro teve uma palavra-chave. O culto inteiro, desde a orquestra até a irmã Rosa, a irmã Uda aqui. Presença. Presença. Essa foi a palavra-chave do culto. E o título da mensagem é exatamente presença. Por isso eu creio que o Senhor programou essa mensagem exatamente para hoje. Êxodo capítulo 3, eu vou ler os primeiros 6 versículos. Diz assim a palavra de Deus: E apresentava Moisés o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Queridos, nós temos um personagem principal nesse texto, Deus. E temos um personagem secundário, Moisés. Este personagem secundário é um mero homem, como eu e você.
mas que tinha coisas nele que me deixavam desde criança atraídos e espantados. Atraído e espantado. Minha mãe, ela tem mais de 30 anos de professora de escola dominical, principalmente para crianças. Minha mãe dava muita aula para crianças e fazia aquele negócio igual a tia Pri faz. A tia Pri fazia aquele monte de bonequinho e recorte para cá. Eu passei a minha infância inteira no meio de bonecos e EVAs e folhas para cá e para lá, porque minha mãe dava aula na escola bíblica dominical. E aí o pastor Edivanir, ele dava de presente para as professoras o kit, aquele kit que vinha os cadernos, as lições. E veio uma vez um livro grosso, que tinha um monte de figuras. E numa dessas figuras, Ney, falando sobre o Velho Testamento, tinha a imagem de Moisés no meio da rocha. E no meio da rocha, Moisés e uma luz gigantesca toda colorida. Você imagina eu com 10, 11 anos de idade, olhava para aquele texto, olhava para aquela imagem e falava, o que ele está vendo? E aí minha mãe me contava a história na escolinha dominical, que Deus colocou a mão para passar de frente de Moisés. E Moisés só ia ver um pedacinho de Deus. Quando adulto, eu descobri que nem isso Moisés viu. Porque Deus passou apenas a bondade dele por Moisés. Na Bíblia, Deus tem 40 atributos. Faltou 39 para Moisés ver. Moisés só viu um pedacinho da bondade de Deus passar. E o seu rosto resplandecia como o sol. E aquilo mexia comigo. E eu falei, Deus, eu não quero pouco. Eu não quero raso. Eu quero isso. Com 13 anos, Deus me batizou com o Espírito Santo antes de eu ser batizado nas águas. Porque eu dizia para Deus, eu não quero raso. Eu lembrava daquela imagem quando eu era criança e dizia, Deus, eu quero aquilo. Então em Moisés eu vi muita coisa que me encanta. Quando eu vi esse texto, eu parei para pensar. A vida de Moisés, a gente pode dividir em 3 períodos. 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele é um príncipe no Egito. Deus o manda para lá, para se preparar. Deus manda a gente para os lugares, para nos preparar. E seria justo na casa do inimigo, que Deus usaria para preparar Moisés, para vencer o inimigo depois. É impressionante que às vezes a gente reclama o lugar onde Deus coloca a gente. Mas às vezes o lugar que Deus coloca a gente, é para preparar a gente, para uma missão que Ele escolheu depois, para a gente. E aí, os primeiros 40 anos, Moisés é preparado no Egito, em toda a ciência do Egito. O Egito é a civilização mais avançada do mundo na época. Para você ter uma ideia, eu acho que eu já até contei isso aqui, eles faziam testes de gravidez naquele tempo. Eles já conseguiam fazer teste de gravidez. Enquanto os judeus não podiam tocar no morto, os egípcios já faziam autópsia. A ciência no Egito era avançadíssima. E Moisés ficou 40 anos lá aprendendo. O segundo período, Moisés foge porque mata o egípcio. E passa 40 anos no deserto, como pastor de ovelhas, pastor de rebanho do seu sogro Jetro, que também é chamado de Reuel. E ele fica em Midian, aprendendo a ser um geógrafo, porque conduzindo o rebanho, ele conhece todas as estradas e vielas no deserto que ele um dia levaria mais de 2,5 milhões de pessoas a atravessar. Ele conhecia cada palmo, porque passou 40 anos levando o rebanho por este mesmo lugar. O terceiro período, Moisés já é o libertador, o juiz, o legislador, e está conduzindo o povo de Israel, aprendendo a ser líder. Então Moisés aprende a ser príncipe, aprende a ser pastor e aprende a ser líder em 120 anos.
Deus queira que eu não precise de tudo isso para aprender alguma coisa de Deus. E aí, em uma determinada hora, quando Moisés achava que estava forte o suficiente, que estava robusto o suficiente, que tinha força e vigor suficiente, ele não quis esperar Deus dizer o que ele tinha que fazer. Ele foi lá e tenta libertar o povo com as próprias mãos, mata o egípcio. Ele quer fazer justiça do seu povo, matando um egípcio. E por causa da morte de um egípcio ele precisa fugir. Por quê? Porque não era o tempo. Mas Senhor, eu estou com 40 anos já. Mas Senhor, eu estou forte já. Mas Senhor, eu tenho braço já. É a hora do meu chamado. É a hora do meu avanço. É a hora de subir no púlpito. É a hora de pegar o microfone. E Deus fala, não. Você ainda não aprendeu nada. Segura aí. Preciso te mandar para um lugar para você passar 40 anos para ir aprender. Porque quando eu te chamar, você vai gaguejar. E vai dizer que agora está velho demais. E é aí que eu vou te surpreender. E vou dizer, sim, agora eu preciso de você. Porque você não depende mais do seu braço. Você vai depender de mim. Tem hora que Deus coloca a gente em uma situação, em um determinado tempo, para ensinar a gente a ser dependente. Não é você quem determina a hora. Não é você que cronometra a hora, o minuto, o segundo. Tem um Deus que tem tudo regulado em um plano, a hora certa, o dia certo, o momento certo. Ele sabe o dia que vai te chamar. E no dia que te chamar, pode ter certeza, você vai estar numa situação de completa dependência. Para que você não abra a boca e diga, foi o meu talento que me trouxe aqui. Foi a minha capacidade que me trouxe aqui. Foi a minha beleza que me trouxe aqui. Deus vai dizer, não, eu que te levei lá. Você não era nada, mas eu fiz você ser. Você não sabia nada, mas eu te ensinei. Você não tinha condições, mas eu fui com você. Moisés está pastoreando as ovelhas. Acompanha comigo. Ele está pastoreando. A coisa mais comum no deserto do Sinai é uma árvore pegando fogo. É a coisa mais comum do mundo. No deserto, lá no Oriente Médio, alguns arbustos, para a proteção do frio da noite, liberam um certo óleo nas folhas, para se proteger da geada da noite, porque no deserto existe uma flutuação de temperatura gigantesca. De dia, um calor absurdo, mas de noite um frio absurdo, às vezes negativo, dependendo da região do deserto. E aí, alguns arbustos liberam uma espécie de óleo. E durante o dia, por causa dessa mistura e deste óleo, o calor intenso faz com que o arbusto entre em autocombustão. Ele pega fogo. Então a coisa mais comum em um deserto é você ver um arbusto, uma pequena árvore pegando fogo sozinho. Porque o calor é intenso. O que então surpreendeu Moisés? Por que aquela sarça chamou a atenção dele? O texto diz, não é porque ela estava pegando fogo, ele estava anos circulando por lá, ele via isso todo dia. O que surpreendeu? A sarça não se consumia, o fogo não destruía a sarça. Foi isso que chamou a atenção de Moisés. E Moisés diz, eu vou me virar para lá e tentar entender este fenômeno, porque eu passei 40 anos no Egito aprendendo ciência, e eu nunca vi falar de um fogo que não consome, de um fogo que não destrói. Então deixa eu olhar para essa sarça para entender o que está acontecendo que ela não se consome. Era isso que chamou a atenção de Moisés. E Moisés caminha na direção da sarça, até ouvir uma voz, Moisés, Moisés, para aí, opa, tira as sandálias dos teus pés, o lugar que você está é uma terra santa. Agora eu te pergunto de novo, por quê? Por quê? O que fez aquela terra ficar santa? Era só mais um pedaço de terra no deserto.
era só uma área de um monte em um deserto gigantesco. Não havia colunas de templo, não havia cadeiras almofadadas, não havia caixas de som, não havia microfones nem orquestra. O que fez aquele lugar sair de um pedaço de terra pequeno, estéril, com uma pequena planta pegando fogo, se tornar terra santa? O que fez aquilo se tornar terra santa é o que me pergunto. A presença de Deus. Você pode ter um templo bonito, você pode ter conjunto de cantores, você pode ter os melhores pregadores, você pode ter a melhor orquestra. O que vai fazer deste lugar um pedaço do céu não é isso. O que vai fazer deste lugar um pedaço do céu é a simples presença de Deus. É isso, esse é o âmago desta mensagem. Que você entenda que não é o lugar que traz a presença, é a presença que faz o lugar. Você precisa entender que do mesmo jeito que lá em Jerusalém, em uma cúpula de ouro, a presença de Deus pode surgir, aqui também em Presidente Epitácio, ou no lugar mais simples da tua casa, a presença de Deus pode surgir. E na hora em que ela entrar, aquele lugar será terra santa. Na hora que ela entrar, aquele lugar será terra santa. Moisés está diante de uma história que se torna realidade. Você lembra que Moisés foi deixado no rio Nilo para ser pego pela princesa egípcia? Só que a sua irmã, muito esperta, disse para a princesa: olha, você não dá para amamentar, quer que eu chame uma ama de leite? E então chama a própria mãe de Moisés, Joquebede, para cuidar de Moisés, para amamentá-lo. E aí você vê desde pequeno, a mulher, a princesa, entrega para Joquebede, a Moisés, e diz: cria ele para mim até o tempo certo. A gente não sabe quanto tempo, mas é possível que Moisés tenha ficado por cerca de 8 anos com Joquebede. E aí Joquebede, imagina ela, boa mãe, e a gente sabe que foi boa mãe, porque Moisés, quando legisla, ele diz para todo mundo: ó, ensina o menino no caminho, ensina as palavras desta lei para a criança pequena, faz ela ouvir as palavras desta lei ainda no colo. Por que ele fala isso? Porque Joquebede, enquanto estava amamentando ele, falava. Enquanto cuidava dele, contava histórias de um Deus que chamou um homem chamado Abraão de uma terra próspera, dizendo: sai, Abraão, que eu vou mostrar um outro lugar para você. Contou a história de um menino Isaque, que quase foi sacrificado, mas que o anjo disse: para. Contou a história de um Jacó, que entrou no val de Jaboque, lutou contra o anjo, para que fosse abençoado, e disse: tudo isso aconteceu por causa do nosso Deus. Ele ouvia as histórias da mãe, mas nunca tinha tido um encontro com este Deus. Ele ouvia as histórias de Abraão, Isaque, Jacó, mas nunca tinha tido um encontro direto com a presença. Aí de repente ele está no deserto, depois de ter feito a maior burrada da vida dele, vê uma sarça pegando fogo, e tudo aquilo que ele tinha ouvido só de histórias está diante da presença dele, falando o seu próprio nome: Moisés, Moisés. Se coloca na pele dele, como você reagiria? Tudo aquilo que você ouviu ser pregado, tudo aquilo que você ouviu ser falado, de repente se materializa na sua frente e ainda chama você pelo nome. Não é à toa que o texto que lemos diz que Moisés treme,
e esconde o seu próprio rosto, porque ele está diante de tudo aquilo que ele só tinha ouvido falar pela mãe. Está na frente dele a presença real de Deus. Se às vezes você se emociona com um hino bem cantado, se às vezes você se emociona com um testemunho dito, se às vezes você se emociona com uma boa pregação, imagina você se emocionar e estar diante do Todo-Poderoso Deus, lá ali, na sua frente, Ele olhar nos teus olhos e dizer o seu nome, e Ele dizer: não chega para cá, primeiro tira a sandália dos teus pés, porque você está diante da minha presença. Essa presença no meio da sarça nos ensina que o que define e identifica o que é santo não é o nome que a gente dá, não é o jeito que a gente adorna, não é a cor que a gente coloca, mas é a presença que ocupa. O que faz aquele clarinete preto ser santo não é ele estar aqui no templo, não é ele ser tocado por um crente, mas sim é a presença de Deus que se manifesta através da música tocada por um crente naquele clarinete. O que faz este púlpito ser santo não é o fato dele estar e ter sido construído em um templo da Assembleia de Deus. O que faz este púlpito ser santo não é o fato dele ter o nome Jesus dourado aqui. O que faz este púlpito ser santo não é a majestade das pilastras. O que faz este púlpito ser santo é que quando o nome de Deus aqui é proclamado, a presença de Deus se manifesta. Essa sarça ensina que a terra santa é aquela que é tomada pela presença. Isso diz que a terra santa pode ser este lugar, mas pode ser o seu quarto. Jesus diz assim: se queres orar bem, entra no teu quarto, fecha tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, porque o teu Pai que te vê no secreto vai te recompensar. Jesus está dizendo: você quer um lugar para ter intimidade? Não precisa ser no templo em Jerusalém, basta você fechar a porta do teu quartinho. Essa sarça nos ensina que não é preciso grandes eventos, grandes movimentos ou grandes ajuntamentos de pessoas. Essa sarça nos ensina que o lugar mais isolado do planeta pode conter a presença de Deus. O lugar mais simples do planeta pode ter a presença de Deus. Às vezes a gente está tão preocupado que o Congresso pegue fogo. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer um grande estardalhaço, em fazer uma mega campanha, em participar de um grande evento. E às vezes a única coisa que Deus quer é que você feche os teus olhos, olhe para dentro de você e diga: Deus, eu quero a tua presença. E se você estiver na outra ponta deste país, cercado de inimigos, como diz Jonas, no meio do inferno, dentro de uma baleia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Porque não importa onde você esteja, você pode trazer o céu até você, se você buscar a presença. John Owen, um teólogo britânico do século 17, disse uma frase que eu gosto de repetir muitas vezes: a distância entre mim e a sala do trono de Deus é a mesma distância do meu joelho ao chão.
Quanto eu preciso andar para ir até o céu? Nada. É os centímetros que te separam o teu joelho do chão. É o espaço que separa você do trono de Deus. A presença, só a presença. E Moisés, inicialmente neste primeiro encontro, chora, sente amedrontado, gagueja, começa a arrumar desculpas para Deus. Deus dá uma missão para ele. E naquele dia, ele começa um relacionamento com Deus. Ele liberta o povo, vocês conhecem bem isso. E eles vão para o deserto. Só que esta presença acompanha Moisés. A partir daquele dia na sarça, onde Moisés fosse, a presença ia com ele. O versículo 12, o último versículo que Wagner leu, Deus dá uma garantia para Moisés. Deus disse: Moisés, eu irei contigo. A garantia que Deus deu a Moisés não era de que haveria um exército preparado, não é que os egípcios teriam boa vontade e entregariam o povo à liberdade. A garantia que Moisés tinha não era que Deus iria fazer chover alguma coisa no Egito e obrigar Faraó a libertar o povo. A única garantia que Deus deu para Moisés, e foi o suficiente: Moisés, eu irei contigo. Moisés se apegou àquilo. Se você acompanhar todos os capítulos 7 e 8, até o final, até o capítulo 12, você vai ver, em cada final de praga, Moisés ia até o faraó, conversava com o faraó, levava a negativa, saía, e o texto diz sempre a mesma coisa. Eu apenas peguei o capítulo 8, versículo 3 de exemplo. E Deus, e Moisés, saiu da presença de faraó, e foi orar ao Senhor. A presença nunca deixou Moisés. Moisés termina o capítulo 12 levando o povo para o deserto. E Deus cumpre a promessa dele. De dia havia uma nuvem, de noite havia uma coluna de fogo. Sabe o que isso quer dizer? Todas as vezes que Moisés tinha dúvida, todas as vezes que Moisés olhava para aquele grande povo, todas as vezes que ele olhava para os grandes problemas que surgiam pelas murmurações, todas as vezes que o povo se levantava contra ele, ele olhava para a nuvem de dia, era Deus dizendo: Moisés, eu estou aqui. Todas as vezes de noite que ele sofria de aflição, todas as vezes que ele duvidava: será que eu vou dar conta de levar este povo para Canaã? Ele olhava para fora da tenda, estava a coluna de fogo lá, era Deus dizendo para Moisés: eu ainda estou aqui, a minha presença continua aqui, eu ainda continuo contigo. A sombra e a coluna de fogo ainda eram Deus dizendo a Moisés: eu continuo com você, a minha presença ainda anda contigo. A gente precisa entender que sem a presença de Deus, o culto perde o sentido. Sem a presença de Deus, o canto, o louvor, é mera música, é mera poesia. Sem a presença de Deus, a pregação é só um discurso. Sem a presença de Deus, qualquer coisa que fizermos perderá a essência. O que faz com que este lugar seja especial no domingo, o que faz com que este lugar seja diferente para você, é a presença de Deus aqui. Porque é a presença que traz a glória, e não a glória que traz a presença. Você pode estar badalando, você pode estar gritando, você pode estar sambando, você pode estar plantando pirueta, não vai adiantar nada se não tiver a presença. Mas se você chamar a presença, ela vem ainda que como uma brisa suave, tocando os ouvidos, acalentando o coração, enchendo a alma, e de repente a glória se manifesta. É a presença que chama a glória, não a glória que traz a presença. Moisés viu uma sarça ardente, mas também viu um monte fumegar. Moisés se dobrou diante da sarça ardente,
mas também conseguiu entrar dentro de um monte fumegando para falar com Deus face a face. Quando Corá se levantou no deserto contra Moisés, Moisés não precisou se defender. Moisés disse: chama os seus filhos, chama todos que estão contra e rebeldes, vão para o meio, eu vou orar a Deus, Deus vai responder vocês. Vocês estão me acusando, vocês querem disputar poder, vocês querem privilégios, vocês querem aparecer, vocês querem o microfone, vocês acham que eu sou incompetente? Vem para cá, eu vou orar a Deus, Deus vai me responder, Deus vai me responder. Eu não ligo se falam mal, eu não ligo se falam bem, o que me importa é se eu tenho ou não tenho a presença, o resto Deus advoga para mim. Corá se levanta contra. Vocês conhecem a história? Moisés só dá uma oradinha, o chão se abre, todo mundo que era contra Moisés afunda. E aí Deus diz em repreensão ao povo: eu levanto profetas no meio de vocês, eu levanto entre vocês pessoas para cantarem a mim. Os filhos de Corá são os maiores compositores de salmos na nossa Bíblia. Os próprios filhos do Corá, o rebelde, são dos maiores compositores de salmos na nossa Bíblia. Deus diz ao povo: eu levanto profetas no meio de vocês, eu uso alguns no meio de vocês, contudo, Êxodo 33, eu falo com Moisés, cara a cara. Sabe o que é isso? Moisés tinha a presença. O povo, quanto mais distante de Deus estava, mais regras, mais rituais, mais coisas precisava. O povo precisou construir um tabernáculo que se dividia, pastor, entre átrio externo, átrio interno e lugar de sacrifício. Átrio externo, santo dos santos, lugar santíssimo. Havia regras para entrar, lavagens cerimoniais, sacrifícios sendo feitos, bois eram sacrificados primeiro pelo sacerdote, depois pelo povo, sangue era derramado para que talvez o povo pudesse entrar próximo ao átrio e aí adorar a Deus, e só o sacerdote uma vez por ano podia entrar no santíssimo lugar para sacrificar em nome do povo. Moisés só carregava uma tenda. Toda vez que ele precisava da glória de Deus, ele abria a tenda e entrava. Toda vez que ele precisava falar, face a face com Deus, ele abria a tenda e entrava. Quanto mais longe de Deus, mais rituais você precisa. Quanto mais longe de Deus, mais cerimônia tem. Quanto mais longe de Deus, mais religiosidade você precisa manifestar. Mas quanto mais perto da presença, mais simples é. É só puxar um zíper, entrar na tenda e adorar o Senhor face a face. Irmãos, não me entendam mal, eu estou enojado de uma religião que não transforma. Irmãos, não entendam mal, eu estou enojado de um evangelho que não traz pureza. Irmãos, não me entendam mal, eu estou cheio de uma igreja que faz reunião, mas nada muda. O que a gente precisa é da presença. No último tempo, nesses últimos tempos, escuta isso. Nesses últimos tempos, nós temos nos preocupado com a cor que vai ter o templo, com a quantidade dos cultos que vão se formar, com o tamanho de membros da orquestra, com quantas pessoas aqui ou quantas pessoas lá. Está na hora de mudar isso. No último tempo, Deus está procurando corações de Moisés para incendiar como na sarça e dizer: Senhor, estou aqui. Gente que não só conhece o Salmo
mas que conhece o Senhor do Salmo. Gente que não só conhece a Bíblia, mas fala com Deus face a face. Gente que não só predica ou fala sobre o Espírito Santo, ou explica o fruto, ou explica os dons, mas vive o Espírito, manifesta o fruto, dispensa os dons. É isso que a igreja precisa. Moisés passa 40 anos sofrendo com o povo, só sofrendo. No meio desse sofrimento, ele bate na pedra quando devia só falar para ela. E alguém que era íntimo dele, Deus, fala o primeiro não, bem forte para ele: Senhor, deixa eu entrar. Não, Moisés, eu vou te mostrar, mas você não vai entrar, porque você feriu a minha santidade. Eu disse para você só falar para a rocha, você feriu 2 vezes. Mas Senhor, olha tudo, meu histórico, Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 34, na morte de Moisés, Moisés fala para o povo: eu clamei para Deus, eu insisti, eu disse: Deus, o Senhor está me mostrando a terra, agora deixa eu entrar. E o Senhor disse: não me fale mais deste negócio. E se indignou contra mim, disse não para mim. Deus disse não para Moisés, que olhava face a face. Está reclamando porque Deus está dizendo não para você? Só que tem uma coisa, para a gente encerrar. Moisés foi alertado por Deus de que iria morrer. Ele foi até o Monte Nebo, e Deus diz assim: você será juntado aos seus pais. Se despede do povo, porque agora você vai vir para mim. Moisés se despede do povo, sobe o monte, e é Josué quem termina em Deuteronômio a contar da morte dele. Josué escreve que Deus, o próprio Deus, pastor, enterrou Moisés. Ele enterrou num vale que ninguém descobriu, até o diabo procurou e não achou. Sabe por quê? Porque no último suspiro, Deus já tinha prometido para Moisés: eu ainda vou estar com você. No último suspiro, vendo que ainda o povo ia alcançar, Deus disse: eu não vou deixar mais ninguém te tocar, eu vou te enterrar. O teu corpo, eu vou saber onde está. Sabe por quê, Moisés? Porque eu prometi um dia, no meio de uma sarça, que eu estaria com você. Deus cumpriu, e até o último instante, até o último suspiro, Deus esteve com Moisés. Quer viver isso? Quer ter a presença de Deus na sua vida? No momento bom, no momento ruim, quando Deus dizer sim, mas também quando Deus dizer não. Mesmo quando você insistir, Deus dá, e Ele disser: não me fale mais deste negócio. Está a fim de ter a presença, para que no último dia da sua vida, no último suspiro, a última pessoa que você veja na terra seja Deus, mas também a primeira pessoa que você veja no céu seja o próprio Deus. Então Deus está te oferecendo, não uma religião, Deus está te oferecendo uma presença. Quando Ele caminhou entre nós, Ele olhou para os discípulos se despedindo e disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei outra vez e buscarei vocês, para que vocês estejam comigo. Onde eu estiver, vocês estejam comigo. E indo embora, Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A mesma promessa que Deus fez a Moisés é a mesma promessa que Jesus faz para nós. Ele é o Deus que se apresenta e é o Deus que se mantém presente. Quando no tempo em que para se formar uma sinagoga precisava de 10 pessoas, Jesus diz: não, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Não preciso de formalidade,
eu preciso de coração aberto. Eu não preciso de estatuto, eu preciso de um coração disposto. Onde tiver o mais simples coração aberto, eu vou bater, vou entrar, vou fazer festa e a gente vai ter relacionamento. Pastor, posso orar? Se coloca de pé, igreja, por favor. Se você, como eu, está cansado de viver uma vida espiritual de mesmice, em que você só ouve falar, se você, como eu, precisa da presença, desesperadamente da presença, se você precisa, eu queria que você experimentasse o que eu estou sentindo aqui. Só que para isso você vai ter que ser corajoso. Você vai ter que virar para o lado da sarça e vir diante dela. Você vai ter que ser atraído por este fogo que queima, por esta sarça que não se consome. Sai do seu lugar. Vamos orar a Deus juntos. Vamos chamar a glória, porque a presença já está aqui. Sai do seu lugar. Senhor, eu estou cansado, eu quero a presença. Senhor, eu não quero só uma religião, eu quero a presença. Pai, eu não quero só um louvor, eu quero a presença. Senhor, eu não quero só uma religião, eu quero a presença. Eu não sei qual é o preço, Deus, mas eu quero a presença. Vem. É uma decisão. Não é algo emocional, é uma decisão. Às vezes eu olho para a situação de Epitácio, para a situação de outras cidades, eu digo: Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor move este lugar, eu sinto a sua glória. Então cadê mudança real? Cadê a moralidade aumentando, a imoralidade baixando? Cadê a corrupção sumindo? Senhor, eu quero. E aí Deus, quando falava comigo, enquanto eu lavava a louça, dizia: falta mais da minha presença. O povo quer cantar bonito, o povo quer tocar bonito, o povo quer pregar bonito, o povo quer fazer tudo bonito, mas falta a minha presença. Está na hora de carimbar as pessoas com a presença. Quer ouvir Deus chamar você pelo nome? Quer ouvir Deus dizer para você: ei, eu tenho uma missão para você cumprir. Vem, corre. Eu já vou orar, meu tempo já passou. Mas eu sei que você está aí se remoendo, querendo vir aqui. Ele está aqui, a presença dele está aqui. A presença dele está aqui. Vem. Eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa. Não perca essa chance. Eu vou orar. Senhor Deus, fecha os teus olhos e se entrega a Deus nesse momento. Se rende. Senhor Deus, Senhor dos meus pais, Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, mas também Senhor meu Deus, se apresenta para mim, Senhor. Me ensina a caminhar na Tua presença. Pai, eu preciso caminhar na Tua presença. Às vezes as minhas pernas bambeiam, mas eu preciso caminhar na Tua presença. Pai, eu não sou merecedor, mas eu quero a Tua presença. Me esconda na fenda da Tua rocha e passa por mim e me mostra a Tua glória, Pai. Senhor, essas pessoas estão aqui. Enche-os da Tua presença. Caminha com eles, ó Pai, caminha com elas. Mostra
Um Deus que não é só das histórias, não é só daquilo que contam, daquilo que pregam. Mostra que esse Deus é real. Mostra essa presença real, Pai. Toca neles hoje, Jesus. Ó Espírito, nós te convocamos aqui, nós te pedimos aqui, nós solicitamos a sua presença aqui. Nós te chamamos, ó Espírito, vem e toca estes aqui. Senhor, Tu és o dono deste lugar, o Senhor deste lugar. Só queremos a Tua presença. Caminha conosco, Jesus, caminha com cada um deles agora. Manifesta a Tua glória na vida destes Teus filhos e filhas que agora se rendem diante de Ti, que pedem a Ti, Senhor, manifesta a Tua presença no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, no meu casamento, entre os meus filhos e em todo lugar que eu colocar as minhas mãos. Manifesta a Tua presença, Pai.